Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem muito bem, todas as grandes empresas do entretenimento estão passando por um período de enormes dificuldades e a Disney até mais do que as outras, porque não só a Disney tem os filmes, tem as séries, como a Disney também tem os parques de diversão. São diversos parques ao redor do mundo e todos eles estão fechados, mas a Disney está se movimentando bastante em outro ramo, que é o ramo dos esportes, que muitas vezes as pessoas nem levam em consideração quando falam a respeito da empresa. Então hoje eu vou falar como a Disney pode estar salvando alguns dos grandes esportes americanos. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar muito com isso. Então não sei se vocês sabem, mas a Disney é dona da ESPN, que é a maior empresa esportiva de transmissão esportiva do mundo, e a ESPN tem um contrato de 2,66 bilhões de dólares anuais com a NBA. Então não só a NBA conseguiu crescer muito graças a essas parcerias com a ESPN no decorrer dos anos, como também os jogadores conseguiram ter um aumento salarial muito grande nessa última década, principalmente por causa desse contrato firmado. E a ESPN vai ser o principal canal para transmitir os jogos e as informações a respeito da NBA até 2024 e 2025. E não só isso, a ABC, que é o canal aberto, da Disney, tem os direitos de transmissão das finais da NBA, enquanto a Turner, que por sua vez pertence à Warner, tem os direitos de alguns dos jogos no decorrer da temporada, mas o grosso da temporada é transmitido pela ESPN. E não só a NBA depende bastante desses contratos com a Disney, como o próprio UFC também depende muito. O UFC firmou um contrato nos últimos anos de 1,5 bilhão de dólares com a Disney no decorrer de 5 anos. Então o UFC pode ainda não ter chegado no mesmo patamar da NBA, mas já chegou ali na casa dos bilhões. E o UFC foi o primeiro esporte a retomar as atividades. O UFC já fez, se não me engano, uns 5 eventos nesse período, enquanto todos os outros esportes estão parados. Eles estão conseguindo fazer eventos sem público só por causa desse contrato que eles têm com a ESPN. Mas vamos dar uma olhadinha rápida em como a Disney vai salvar essa temporada e como a Disney vai potencialmente salvar o salário de muitos dos jogadores. E para explicar, eu preciso dar uma explicadinha a jato em como funciona uma temporada da NBA para quem talvez não conheça. A NBA é composta por 30 times divididos em duas conferências, a Conferência Leste e a Conferência Oeste, que é a conferência mais forte hoje em dia. Cada conferência tem 15 times e eles jogam no decorrer da temporada 82 jogos na temporada regular. Eles jogam 4 jogos contra cada time da própria conferência e 2 jogos contra os times da conferência adversária. Então no final dessa temporada a gente vê quem foram os 8 melhores do leste, os 8 melhores do oeste e eles competem nas chamadas playoffs, que no Brasil eles chamam de mata-mata, e a gente tem nas playoffs 3 etapas. A primeira etapa são as quartas de final, onde a gente vê o primeiro contra o último de cada conferência, depois a gente vai avançando para a semifinal e para a final, e aí cada conferência tem o seu ganhador e os ganhadores jogam entre si. Nessa temporada eu acredito que os ganhadores vão ser os Bucks e os Lakers e que eles vão se enfrentar na final. E é bem relevante lembrar que cada etapa das playoffs é uma melhor de 7 jogos. Então, para um time avançar, ele tem que ganhar 4 jogos contra o time adversário nas playoffs. Então deu para entender, são 82 jogos de cada time na temporada regular e mais alguns jogos nas playoffs, que não é um número redondo, porque não dá pra gente saber quantos jogos um time vai demorar para derrotar todos os outros times no caminho. Só que nessa temporada 2019-2020, como vocês sabem muito bem, os esportes pararam completamente e a temporada da NBA parou mais ou menos com 63 jogos. E com esses mais de 3 meses de parada, seria completamente impossível que a NBA conseguisse completar todos esses jogos que faltavam. Com as viagens, com a logística, com a pandemia, eles não conseguiriam terminar a temporada antes da temporada seguinte começar. E é aí que a Disney entrou para salvar a jogada. Ela ofereceu a própria Disney para que a NBA conseguisse concluir a temporada. Mas você pode estar se perguntando, a Disney não é um parque de diversões? Qual seria esse plano maluco que a Disney apresentou para completar essa temporada? E vale lembrar que o Adam Silver já aprovou, o Adam Silver é o chefão da NBA, ele já aprovou essa proposta e a proposta já está no ar e vai chegar no dia 31 de julho. Mas qual é esse plano? A Disney cederia o espaço, cederia toda a estrutura que ela tem para a NBA.
os jogadores ficariam dentro de uma bolha e eles ficariam cada um num hotel diferente. A Disney tem muitos hotéis lá dentro, quem já foi sabe. E a Disney também cederia acomodações, segurança, pessoal, cederia toda a estrutura necessária para finalizar essa temporada da NBA. Então essa bolha em volta da Disney vai de fato ser criada até que eles consigam completar a temporada ou pelo menos até que tenham jogos suficientes para determinar um vencedor. E vale frisar que a Disney já ganhou essa competição, mas outras cidades estavam também nessa briga. A segunda colocada, inclusive, era Las Vegas. Las Vegas foi descartada logo de cara praticamente, mesmo que ela tenha ficado um tempinho ali na disputa, porque seria muito difícil você impedir que os jogadores saíssem às ruas em Las Vegas, até porque imagina você tentando impedir que 300 milionários, todos entre 25 e 35 anos ali, entre 20 e 35 anos, que eles saiam nas ruas de Las Vegas. Las Vegas é uma cidade que traz muitos atrativos para pessoas mais jovens, então seria muito mais difícil que essa bolha fosse fechada. E não só isso, envolveria uma burocracia muito maior, você teria que envolver vários hotéis diferentes, porque não teria como fazer em um local só, como vai acontecer na Disney. E a Disney tem pontos positivos que eu acho que nenhum outro lugar do mundo teria condições de fazer para tentar salvar essa temporada da NBA. Em primeiro lugar, ela tem 39 milhas quadradas, milha é mais do que 1 quilômetro, então a Disney inteira tem 39 milhas quadradas, que é o tamanho da cidade de São Francisco. O segundo ponto é que a Disney é uma propriedade privada, então todas as decisões podem ser tomadas por uma pessoa só. Se acontecer alguma catástrofe, alguma coisa, uma pessoa decide e já fecha tudo. Não tem toda a burocracia que uma cidade teria para tentar fazer a mesma coisa que a Disney está fazendo, porque o poder de decisão de uma empresa vai acabar sendo muito mais rápido, porque ela está dentro da própria propriedade. A Disney tem também 20 mil quartos de hotéis. Então mesmo que a gente coloque que cada jogador vai levar um acompanhante ou dois, se a gente colocar 2 acompanhantes por jogador, a gente vai ter cerca de 1.000 pessoas. Então seria basicamente 5% da ocupação dos hotéis da Disney, que talvez até tenham voltado a funcionar quando essa bolha começar, mas certamente eles vão isolar uma área para que isso aconteça. E o mais importante de todas essas informações que eu falei, a Disney já tem um complexo esportivo dentro da própria Disney, que é o chamado ESPN Wide World of Sports Complex, que faz parte do complexo da Disney, tem 3 enormes arenas, ou seja, dá para acontecer 3 jogos simultâneos, se precisar por algum motivo, dá para eles marcarem 3 jogos simultaneamente, e o melhor de tudo, essas 3 quadras, essas 3 arenas, por serem da ESPN, obviamente, elas já são totalmente equipadas para filmagem, elas já têm câmeras, elas já têm funcionários, elas já têm toda a estrutura, porque eles já fazem isso para jogos de universidades e para eventos especiais. Então isso facilitaria muito, enquanto Las Vegas teria que correr atrás de toda essa estrutura, a ESPN dentro da Disney já tem tudo isso pronto para simplesmente virar a chave. E a relação entre a Disney e a NBA é mais um ponto muito forte. Obviamente eles não têm somente o contrato ali de quase 3 bilhões de dólares anuais, como também tem uma atração muito grande da NBA dentro da própria Disney. Então a gente vê que as duas já estão bem entrelaçadas, pelo menos até o ano de 2025, então nada faz mais sentido do que fazer tudo dentro da Disney, e isso ainda reduz bastante o volume de viagens que os jogadores vão ter que fazer, o volume de movimentação, porque eles vão estar todos dentro dessa bolha. Então já expliquei onde a temporada da NBA parou, com 63 jogos cada time, e por que a Disney é o lugar ideal para que isso aconteça. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano que foi aprovado pelo Adam Silver. Então dentro dessa bolha a gente vai ver 22 times, ou seja, os 8 piores times já vão ser descartados, não vão jogar mais jogos nessa temporada, e desses 22, os últimos vão competir pelas 2 vagas das playoffs, e todos os times vão jogar 8 jogos, que é o necessário para que eles recebam o dinheiro das televisões locais. Então eles vão conseguir manter os contratos que eles têm com cada cidade. Por exemplo, os Bucks vão conseguir receber o dinheiro da televisão de Milwaukee, que faz as transmissões locais, porque o mínimo necessário que os times têm que cumprir são 70 jogos anuais. Então, com isso, eles vão conseguir chegar a 71 jogos e vão receber o dinheiro que eles teriam que receber anteriormente. E depois desses 8 jogos, a gente vai ver alguns desses times já sendo eliminados, a gente vai ver 6 times sendo eliminados, e a gente vai começar a ver as playoffs,
que vão acontecer também nessas 3 grandes arenas. E várias outras regras foram anunciadas, regras a respeito de segurança, regras a respeito de como os playoffs vão funcionar, talvez eles mudem a forma que a chave funciona, talvez eles misturem as 2 conferências, essas conversas ainda estão acontecendo, tem alguns times que estão reclamando da bolha, tem alguns jogadores que não estão achando seguro jogar, mas pelo que os rumores indicam, são os times que não são grandes favoritos, que não estão querendo jogar dentro dessa bolha, então não é algo que deve ser muito levado em consideração. E várias outras regras ainda estão sendo discutidas, como por exemplo, cada time poder contratar 1 ou 2 jogadores extras que não vão fazer parte dos playoffs. Caso algum jogador contraia a doença, ele consegue ser substituído, porque a NBA já falou que eles só vão começar essa temporada de novo se eles tiverem um plano de contenção caso algum jogador pegue a doença, caso algum jogador fique doente. Eles não têm que cancelar tudo, esse jogador simplesmente sai e entra outro no lugar. E tudo isso que eu falei, tirando essas últimas especulações, já foi completamente confirmado, já é um fato que a temporada da NBA vai acontecer dentro da Disney. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês fariam nessa situação? Vocês gostariam de terminar a temporada dentro dessa bolha, ganhando ali os 20 milhões que você ganha por ano? Ou você gostaria de ficar em casa por motivos de saúde, correndo o risco de ser reprimido aí no futuro por causa dessa decisão? A gente não sabe como os times vão agir com esses jogadores que estão se recusando a jogar dentro da bolha. E vale a gente lembrar também que os Estados Unidos já melhorou bastante nesse sentido, a gente já viu que os números caíram bastante, o país já voltou a funcionar, as coisas já reabriram e a gente está vendo muitos protestos, a gente está vendo multidões nas ruas ao redor dos Estados Unidos. Então, 300 caras dentro de uma cidade ali praticamente que é a Disney, eu diria que é um risco menor do que você ir no supermercado, do que você ir no shopping fazer umas compras. E para quem conhece um pouquinho mais de basquete, quem vocês acham que vai avançar para a final nesse ano? Na minha opinião, vão ser os Bucks do Giannis Antetokounmpo e os Lakers do LeBron, ou se não for os Lakers, para mim vão ser os Clippers do Kawhi. Então, na minha opinião, mesmo que, obviamente, todas essas decisões sejam motivadas pelo dinheiro, a Disney tá fazendo isso porque ela é uma empresa que precisa ganhar dinheiro, mas a Disney se colocou numa posição, ela conseguiu criar tanta coisa no decorrer das décadas, que ela se colocou numa posição que ela consegue fazer muitas coisas que várias outras empresas não conseguem fazer, não por causa do tamanho, e sim porque ela já tem uma estrutura consolidada que pode fazer muitas coisas que outras empresas não podem. Então, mesmo que a Disney tenha muitos pontos negativos, eu tenho que agradecer por trazer não só o UFC de volta, que eu tenho assistido praticamente todos os eventos, por falta de conteúdo esportivo, e agora, pelo menos ao que tudo indica, ela vai trazer também de volta a NBA. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do vídeo de hoje, e se vocês gostaram eu vou colocar outros vídeos aqui que vocês podem conferir também. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.